que nós contamos o tempo? Como que são os marcos temporais? E você já viu falar em calendários diferentes do que nós usamos hoje? Bom, isso e mais um pouquinho nós vamos estudar hoje na nossa aula 2 de História, falando sobre o tempo. Os gregos antigos viam o tempo como uma entidade divina e essencial para a harmonia do universo. Para eles, o tempo era uma personificação de um deus, o deus Cronos, o titã, que governava os ciclos do passado, presente e futuro. Muitas vezes ele era confundido com o deus do tempo cronológico. Era uma figura central na mitologia grega, representando a passagem do tempo. A visão grega do tempo permeava todos os aspectos da vida, desde a filosofia, onde pensadores famosos como Platão e Aristóteles exploravam a natureza do tempo e da eternidade, onde a arte e a cultura eram representadas. O tempo era frequentemente um tema central em seus mitos e também tragédias. A compreensão do tempo pelos gregos era profunda e influenciava a maneira como viviam suas vidas e compreendiam o mundo ao seu redor. O tempo é visto pelos historiadores como uma ferramenta essencial, fundamental, para entender a evolução das sociedades humanas. Através da análise dos eventos passados, eles conseguem traçar padrões, identificar causas e consequências e compreender melhor o contexto em que vivemos hoje. O tempo também é visto como um fio condutor que conecta diferentes culturas e civilizações. Ao examinar cronologias e compará-las, os historiadores podem observar como diferentes sociedades interagem entre si e com os outros, influenciando-se mutuamente e evoluindo através do tempo. Essas perspectivas globais são essenciais para a construção de uma visão mais inclusiva e completa da história humana. Portanto, a noção de tempo, longe de ser apenas uma medida cronológica, é um evento vital na construção do conhecimento, permitindo que compreendamos nossas origens, celebremos nossas conquistas e aprendamos com os erros do passado para construir um futuro ainda melhor. Essas análises essenciais, não apenas para a ciência, mas também para a história e a sociologia, oferecem uma visão detalhada sobre como os eventos e comportamentos se desenvolvem e interagem com o meio ambiente e a sociedade. Vamos dar um exemplo? Ao estudar as mudanças climáticas, um assunto tão atual hoje em dia, os marcos temporais com períodos glaciais e interglaciais para compreender os ciclos naturais da natureza. Nossa história, marcos como Idade Média, o Renascimento e a Era Moderna ajudam a contextualizar acontecimentos e a traçar a progressão do conhecimento e da cultura humana. Uma forma muito comum de nós analisarmos o tempo são os chamados calendários, para marcar e celebrar datas importantes de suas respectivas tradições. Cada grupo possui seu próprio calendário, que reflete suas histórias, culturas e crenças distintas. Os cristãos, por exemplo, seguem um calendário baseado no nascimento de Cristo, o antes e depois de Jesus, o famoso AC e DC, que é amplamente utilizado no mundo ocidental. Nele, celebram-se datas como o Natal, que marca o nascimento de Jesus, e a Páscoa, que comemora a sua ressurreição. Já os judeus utilizam um calendário hebraico, que é lunisolar, significando que é baseado nos ciclos da Lua e do Sol. Entre as suas festividades mais importantes estão o Ano Novo Judaico e o famoso Yom Kippur, que é o Dia do Perdão. Já os muçulmanos seguem um calendário islâmico, que é puramente lunar. Entre as datas significativas para eles estão o Ramadã, o mês de jejum e reflexão. Esses calendários são apenas ferramentas para contar os dias, mas também refletem as ricas tradições e valores que moldam a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo, conectando-as em suas raízes e as suas comunidades.